bem-vindos ao Podfacts. Estamos na terceira temporada, no sexto episódio. E você que está chegando agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Estamos hoje com uma super convidada que vocês vão conhecer. Graças a Deus eu mandei mensagem, ela estava em outro país, não sei onde ela estava, mas ela veio, gente, ela veio no nosso podcast. Então, hoje nossa convidada é Stephanie Souza. Bem-vinda, Stephanie. Se apresenta rapidamente aí pro pessoal. Obrigada, que prazer estar aqui. Finalmente conseguimos. Deu certo. Muita oração. Gente, mas é um prazer sempre estar aqui. Agora de volta em Volta Redonda, de volta a Volta Redonda. Não poderia deixar de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. Prazer para quem não me conhece, eu sou Stephanie, nascida, criada aqui em Volta Redonda e novamente morando aqui. E tô muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês esse momento, junto com o Tom, que já me acompanha aí, né, Tom? 5 anos mais ou menos, ou mais, né? Acho que um pouco mais. É mais. Mas mais ou menos acho que é isso. 7 anos. É, tem mais ou menos isso. É uma história. Bom, então fica ligado, gente, porque a gente vai deixar o arroba da Stephanie aqui. Algumas pessoas devem conhecer ela, com certeza. Mas a história dela é muito legal. Então a gente vai compartilhar aqui da história dela. Então, mas antes de começar, eu quero deixar os nossos patrocinadores. E eu quero falar desse patrocinador que tem nos ajudado bastante, que chegou agora para essa segunda temporada, que é a Eco Brasil Rio Sul. Então, Eco Brasil Rio Sul são as motos elétricas. É uma das maiores empresas de motos elétricas presente em Volta Redonda, aqui na nossa rua, na Rua da Chique Viagens, na 33, lá em Barra Mansa, na Saudade e agora em Resende, no Manejo também. Então, se você não conhece a Eco Brasil e quer comprar uma moto elétrica, que está em super tendência agora, lembrando que elas não precisam de carteira nem emplacamento. Então, se você quer uma, é a Eco Brasil, fala que veio pelo VRFX. Agora, um outro patrocinador que eu já indiquei aqui para a Stephanie é a Level Up. A Level Up é nosso parceiro Lucas. E você quer destravar no inglês, não tem tempo, já fez vários cursos de inglês e ainda não destravou? Faça assim como o Tom, que tem destravado, e você vai conhecer a Level Up aqui embaixo através do arroba. Então, inglês sem enrolação, de praticidade, num tempo fácil, num tempo acessível para você. Agora o nosso terceiro patrocinador, Top Celular, presente aqui com a Tomate, vocês estão vendo aqui. Às vezes você não consegue ver, mas tem muitos equipamentos por trás aqui nos auxiliando. Então a Top Celular, ela tem tripé, ela tem microfone, ela tem iPhone também. O que você precisar, você encontra lá na Top Celular com o nosso amigão Caio, o arroba Top Celular. Agora o quarto patrocinador, que eu estava pensando nele, Di Blasi Pizzaria. Di Blasi Pizzaria é uma pizzaria incrível, presente em todo o Brasil, onde você baixa o aplicativo e todos os dias você tem uma promoção específica. Então na terça-feira, igual ontem, a gente divulga todos os dias, você compra uma pizza salgada e ganha uma doce. Então baixa o aplicativo da Di Blasi e todo dia você vai ter uma promoção. E aqui agora nós estamos na Chique Viagens, na nossa casa, né? Agradecer a Ana Paula por ter aberto a casa dela, literalmente, a empresa dela, para nos receber. A gente tem uma mesinha, a gente tem tudo agora para nos servir. Então a Chique Viagens, ela vai te levar para onde você quiser. Se você quiser viajar mais que a nossa convidada aqui, você vai vir aqui falar com a Ana e ela vai montar um roteiro para você. Então a Chique Viagens, ela tem desde roteiros do Sul Fluminense até para o mundo inteiro. Então, inclusive, eu quero falar para você do roteiro gastronômico do Sul Fluminense, do Vale do Café. Siga a Chique Viagens, que no mês de janeiro a gente vai estar mostrando tudo isso dentro da Rede Fax. E agora, se você quer ser um patrocinador do Podfacts, participar e colocar a sua empresa, ser uma apoiadora nossa, participar conosco, não perca essa oportunidade. Entre em contato aqui embaixo, no nosso direct, nesse contato aqui, e você vai fazer parte. Passado tudo isso, vamos para a melhor parte agora, que é a nossa convidada. Stephanie Souza, ela tem 29 anos, né? Vou contar um pouco mais, sem dar muito spoiler, mas a Stephanie já foi Miss Rio de Janeiro. Ela viveu no Paraguai, está fazendo medicina, estou dando muito spoiler. Vamos lá, Stephanie, conta pra gente quem é a Stephanie,
Quem é a Stephanie Souza? Bem, Stephanie Souza é uma pessoa, né, que muito sonhadora. Então, desde quando eu comecei minha vida, desde novinha, adolescente, assim, eu sempre tracei metas na minha vida que eu queria seguir, que eu queria cumprir. Então, hoje eu olho pra trás e vejo que a Stephanie Souza sempre foi uma pessoa que acreditou muito, que sonhou muito, mesmo que a minha realidade não fosse possível, ou pessoas próximas de mim que eu via que não tinha condições, mas eu nunca pensei assim baixo, eu sempre sonhava alto. E as pessoas sempre falavam, Stephanie, você sonha muito alto. Mas que bom que eu sonhava alto, porque eu sempre corri atrás de aquilo que eu queria. E algumas coisas que você citou são justamente esses sonhos, né? Quando eu falava que eu queria, desde novinha, né? Que eu queria ser modelo, que eu queria ser Miss, que eu queria ser aquilo, as pessoas sempre falavam, nossa, mas é muito, né? É muito difícil, é uma carreira muito difícil de você conseguir, de você seguir. E eu sempre acreditava, né? Sonhava com aquilo. A mesma coisa é a medicina, que a gente sabe que é um curso que hoje em dia é difícil, né? As pessoas não têm muito acesso, a gente é um pouco restrito. Então, eu acabei fazendo engenharia, me formei em engenharia em outro curso, e mesmo assim, aquele sonho ali interno de fazer medicina, e mesmo sendo impossível, acreditava, corria atrás. Fui parar no Paraguai. Você citou sobre o Paraguai. Então, assim, são coisas que eu acho que formou a Stephanie de hoje em dia, muito realizada, de ter concluído esses sonhos e de ter acreditado. Então, assim, desde novinha, né, cresci, morei aqui em Três Poços, todo mundo conhece Três Poços, né, aqui em Volta Redonda, né, então eu morei minha vida toda ali, né, desde quando eu nasci. Então, ali sempre eu via as pessoas, né, me desanimando um pouco por conta da realidade mesmo, né, realidade financeira, social, as condições, falando que era um sonho muito distante, tudo aquilo que eu queria pra mim no meu futuro. Mas desde os meus 14 anos comecei a trabalhar em Volta Redonda. Se eu for listar aqui em todos os lugares que eu já trabalhei em Volta Redonda, mas já trabalhei em boa parte. Shopping, CD Shopping, lojas, né? Já trabalhei como vendedora, indústrias de aço, que é o nosso forte aqui em Volta Redonda. Enfim, já trabalhei de tudo que vocês imaginar. Do chão de fábrica, administração, a vendedora de loja, né? E na verdade, tem uma história que eu gosto de comentar muito, que eu acho que hoje sim é um motivo de orgulho, mas já sofri muito por conta disso quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, vendendo pizza na rua, lá em Três Poços. O pessoal que é morador de lá vai lembrar talvez disso, porque a gente todos os dias saía na rua para vender com a minha mãe para ajudar a minha irmã. Na época ela estava desempregada. E então eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando a gente fazia isso. E aí as pessoas sempre tinha aquela. Hoje em dia é bullying. Na época não era, não existia bullying na nossa época, né, na escola. Mas as pessoas zoavam muito por conta disso. Mas hoje eu conto essa história com muito orgulho, porque eu vejo que dali nasceu uma empreendedora também, que gostava de trabalhar para ganhar seu próprio dinheiro, de poder, independente do negócio, se é trabalhando vendendo salgadinho, se é vendendo picolé, o que for, né? É você saber que você pode criar um negócio para você, que você pode trabalhar para você e você fazer aquilo crescer, que hoje em dia também é algo que eu também trabalho, né? Que eu empreendo também. Então, hoje eu conto essa história com motivo de orgulho. Então, eu sempre trabalhei aqui em Volta Redonda, sempre corri atrás, minha vida cresceu aqui. Eu fiquei nos últimos 4 anos fora, né? Mas tive que voltar pra minha cidade, né? Teve que voltar. E, nossa, muito legal. Tem coisas que você está falando que eu não sabia e é muito importante. Agora eu quero lembrar a nossa conexão. Eu lembro como foi a nossa conexão. Foi através de uma bandeira, né? De Volta Redonda. A gente tinha parceria lá com a Academia Coney. Inclusive, acho muito legal esse momento de você falar de empreendedorismo, porque eu estava vivendo meu rompimento. Foi a primeira vez que eu falei assim, eu tenho um negócio, eu vou abrir um CNPJ, eu vou empreender e vai dar certo. E Deus começou a abrir as portas. E a Academia Coney, eu falo com muito orgulho, porque eu gosto muito deles, foi a primeira empresa que apoiou o VRFX. Falou assim, eu acredito no seu trabalho, divulga a gente.
Então, isso me deu, sabe, um gás. E a partir disso, você falou do Cider Shopping, a gente fechou parceria com o Cider Shopping, com a Claro. Eu tô falando o nome deles porque eu quero honrar o nome deles mesmo. E aí foi aquele boom crescendo. E nesse momento, você apareceu com esse sonho. E aí você só precisava de uma bandeira. Você falou assim, Tom, será que você tem uma bandeira de Volta Redonda? Cara, engraçado que eu não tinha essa bandeira. Eu falei assim, cara, é algo profético, eu preciso dessa bandeira. E eu fui lá na NetSport, comprei essa bandeira e eu te entreguei. Eu falei assim, existe algo sobre essa bandeira, não? Sim. E aí foi e aconteceu tudo, né? Então conta desse momento que foi esse start, que esse sonho aconteceu de Miss, de modelo, como que surgiu esse start na sua vida a partir daí? Então, é uma longa história, mas eu vou começar para resumir. Eu tinha sofrido um trauma, né? E aí acabou que eu entrei em depressão durante 1 ano e meio. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 22 para 23 anos nessa época, né? Foi em 2019 que foi quando eu saí daquele período de depressão e comecei a querer buscar me cuidar, a fazer algo que eu realmente gostasse de fazer. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Eu tava muito mal comigo mesmo, com a minha autoestima. Eu realmente tava muito depressiva. Eu conto essas histórias e as pessoas acham, mas pra quê? Mas gente, existe, né? Isso existe. A gente é humano, né? A gente é humano e eu tava numa época muito difícil. E aí eu vi as inscrições, tinha uma conhecida que eu seguia no Instagram e ela tinha postado que tinha participado de um concurso de Miss e eu achava aquilo assim, meu Deus, que legal. Já era seu sonho, já estava no seu radar, né? Sim, era algo que eu sonhava, via pela televisão e eu falava, por que eu não vou tentar? Mas assim, eu fui sem expectativa de, assim, vou lá, vou pra ganhar. Eu vou pra aprender, né? Eu vou pra aprender, vou ver como que é e realizar meu sonho. A minha expectativa foi só essa, de ir lá viver o sonho. Sim. E aí eu decidi me inscrever, só que aqui em Volta Redonda já tinha uma candidata, né? E aí eu, como sempre, me orgulho da minha cidade, queria muito poder representar a minha cidade, mas já tinha um representante. Então eu fui pra Angra dos Reis participar do concurso de lá. E aí lá eu aprendi tudo sobre o concurso. Então o concurso em si me ensinou muita coisa, que me ajudou muito na questão da depressão. Porque eu achava que o concurso de Miss era só desfile, tirar foto, colocar roupa, salto, que eu mal sabia andar de salto. Mas enfim, eu achava que era isso. Mas não, o concurso de Miss vai muito além disso. Porque eles olham muito pra pessoa em si, né? Se ela é uma pessoa simpática, se ela é uma pessoa humana, se ela tá engajada em projetos sociais. Então, assim, aquilo me mostrou que eles precisavam de uma pessoa para representar, né, a sua cidade, o Rio de Janeiro em si, mas que ela tivesse valores para poder ser exemplo para outras meninas, né, que também sonham com isso. Então eu comecei a enxergar dessa forma e eu aprendi muito, porque lá a gente sempre tinha palestras sobre empoderamento e era tudo que eu precisava ouvir, porque eu estava num momento difícil. Então aquilo me ajudou muito como pessoa, me autoconhecer, a aprender a me amar da forma que eu era, tirar aqueles defeitos da minha cabeça que eu achava, né, de me jogar para baixo. E ver que o valor que realmente importava era aquele que eu tinha dentro de mim. E que eu não precisava entrar num personagem para mostrar uma pessoa que eu não era. Então aquilo realmente abriu meus olhos. E aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo dos concursos por conta disso. E aí eu não ganhei o Angra dos Reis, né? Mas tudo já estava escrito. Eu acho que Deus, ele sabe de todas as coisas. Isso foi qual ano? Isso foi em 2019. Foi em dezembro. Eu lembro que foi dia 16 de dezembro o concurso. Em 2019. E eu fiquei em segundo lugar. Mas eu recebi o convite para poder ir pro próximo concurso. No próximo ano. E representando Volta Redonda. Aí sim, né? Aí tinha que ser Volta Redonda, não tinha que ser. Aí eu fiquei muito feliz, agradecida. E aí eu decidi, falei, então eu vou me preparar, porque aí eu já vi mais ou menos como que eram os concursos, como que funcionava, só que eu não precisava fazer também nada de muito diferente, porque era algo que eu já fazia. Você espiou a terra, você já sabia como funcionava. Depois eu comecei a ver como que funcionava, mas assim, eu entendi que o que eu precisava fazer era mostrar realmente quem eu era, e as coisas que eu já fazia, né? E as outras partes, realmente, eu tive que aprender, né? Mas, assim, a questão do projeto social, a questão de ser comunicativa, de conversar, de simpatia, essas coisas, era algo que eu acho que já era de mim, porque eu sempre fui muito assim, igual eu falei pra você, os trabalhos que eu tive, né?
onde eu trabalhei e tal, eu já tinha essa coisa de lidar com pessoas, de se comunicar, então eu amava lidar com pessoas. Então isso pra mim não foi difícil, lidar com o público, por mais que eu era meio assim, um pouco tímida pra falar, mas isso me ajudou muito. Eu já tinha essa coisa de lidar com pessoas. E a questão dos projetos sociais era algo que eu já fazia por conta da igreja, né? Meus pais evangélicos, a gente já fazia trabalhos voluntários na igreja, projetos sociais, então era algo que a gente só continuou. E as outras questões em relação a andar de salto, a maquiar. Não, peraí. É sério. Olha só, a Stephanie não sabia andar de salto, é sério isso mesmo? Eu juro pra você, eu mal Olha sabia, só. assim, não tinha aquela etiqueta, sabe? Aquela coisa chique. Eu não era assim. Gente, olha só, gente, a Stephanie não sabia andar de salto. Não sabia, eu juro pra você. E tem até uma história que eu gosto de contar, porque igual você falou, quando você citou seus patrocinadores, né? Sim. Do início, que te apoiou no início, a gente não pode esquecer. Por mais que eles não estejam presentes hoje na nossa vida, mas a gente não pode esquecer quem esteve com a gente ali no início, porque o início é o mais difícil. Porque quando você tá lá no alto, todo mundo quer te apoiar, todo mundo quer que você... Vocês querem pagar, né, pra estar... Exatamente. Mas quando você não é nada, vamos dizer assim, nada, né? Tipo, não é conhecido, não tem apoio nenhum. É abrir a porta da sua empresa, né, literalmente, falar assim, eu acredito no seu sonho, né? Vem junto comigo. É muito difícil achar pessoas assim, por isso que a gente tem que sempre agradecer, citar, e eu faço questão disso. Porque eu realmente não tinha essas coisas que precisava ter no concurso, né? A etiqueta, andar de salto, saber se maquiar sozinha, porque você não pode levar uma pessoa pra te maquiar, você que tem que fazer tudo sozinha. Então, a parte do concurso, eles avaliam tudo, não é só um dia. A gente ficava confinado, eles olhavam o nosso comportamento, como a gente... Tipo um Big Brother. Um Big Brother, como que a gente lidava com as outras meninas, então tudo isso era envolvido. E aí eu não tinha patrocinador nenhum, eu não tinha roupa, eu não tinha um vestido pra usar no dia, eu não tinha salto, eu não tinha nada. E eu lembro que faltava uma semana pro concurso e eu cheguei pra Ana Garcia, posso citar aqui? Ela tem uma loja aqui na Vila e ela tem vestidos de festa. E aí eu cheguei pra ela, contei a história porque eu queria participar do concurso e tudo. E ela foi e falou, eu vou te ajudar, vem aqui, me marcou um dia pra mim vir. E ela chamou o Wallace, eu lembro, o Wallace é até um blogueiro aqui de Volta Redonda conhecido. Ele também me ajudou. E ali eles me montaram, né? Falou, você vai precisar disso, porque concurso você tem que ir bem arrumada, essa roupa... Eu lembro que ela pegou a roupa dela pra me emprestar. Então, assim, eu nunca vou esquecer isso, sabe? Porque foi muito significativo pra mim. 2020, né? 2020, esse ano. E aí ela me ajudou muito na preparação, assim, das questões das roupas que eu precisava levar, do salto. E eu não tinha parceria aqui, era muito difícil quando eu mandava mensagem, eu ouvia muitos nãos. Não, e naquela época, só dando um parênteses aqui pra você continuar, naquela época não era igual hoje, que existem vários influenciadores. Praticamente não existia influenciador. Era uma pessoa Muito que tinha um pouco. Instagram, não tinha esse conceito de mercado que tem hoje, né? De você trabalhar com isso. Eram pessoas ali, o pessoal achava que era meio que aventureiro. Não trabalha, tá fazendo alguma coisa ali. Então hoje, eu tenho prazer em falar isso, você também foi. A gente foi um dos desbravadores que começamos esses trabalhos no Instagram. Então pode continuar. Não, realmente, eram poucas pessoas, então até as lojas em si, as empresas, elas não estavam muito acostumadas, né, com esse tipo de coisa. Então era muito difícil fazer parceria, e aí ela me ajudou e tudo, e eu lembro que eu entrei em contato com você, foi aí que a gente começou a conversar, né, eu já acompanhava você no Instagram, mas eu realmente falei sobre a bandeira porque eu ia pro concurso estadual representando a minha cidade e eu queria levar a representatividade da cidade, mostrar, né, tudo. Até o meu traje típico que eu usei, que a gente tinha que fazer um traje típico, foi sobre a CSN, eu vesti uma roupa de aço para poder representar a cidade, pedi a bandeira porque eu falei, se eu ganhar, no fundo, a gente tem que ter uma esperança, por mais que a minha expectativa... Eu já tô preparada, né? Já tô com roupa de ir. Estou preparada, porque se eu ganhar, eu quero levantar a bandeira de Volta Redonda, quero balançar a bandeira. E eu tinha muita fé em Deus, então assim, eu falava que eu orei por aquilo, por aquele momento, pela bandeira, e eu falei, eu profetizo que, né, se eu conseguir ganhar, eu vou levantar a bandeira de Volta Redonda. Uau. E a gente vai mostrar a representatividade da nossa cidade. Então, tudo eu tentei colocar, encaixar a nossa cidade ali para mostrar. E eu acho que foi isso também que chamou atenção
dos jurados, porque muitas pessoas, assim, vou falar do traje típico, por exemplo, tinha várias cidades, né? Vamos supor, Cabo Frio, Petrópolis, Barra Mansa, enfim, tinha várias cidades. Mas as pessoas às vezes levavam um traje típico muito lindo, carnaval, aquela coisa. Era realmente uns trajes típicos maravilhosos. Mas assim, acho que ninguém pensou, eu vou levar algo da minha cidade, eu vou, por exemplo, o café, vou levar algo significativo. E eu levei da cidade do Aço e lá eu contei a história sobre a minha cidade, que é conhecida pela vestiu a cidade. Eu vesti a camisa, então em tudo eu tentava colocar a bandeira, eu sempre estava com ela, fazendo foto, pra mostrar, né, que eu estava ali, independente se eu ganhasse ou não o Rio de Janeiro, mas pra mostrar que eu estava ali com a faixa vestindo a camisa da minha cidade. Eu não era mais Stephanie, eu era Volta Redonda. Então, assim, tudo foi maravilhoso. Graças a Deus deu tudo certo, pessoas me ajudaram. E eu cheguei lá, mas a minha expectativa era assim, né? Qualquer colocação que eu entrasse ali pra mim, já ia ser muito bom. Porque eu já estava indo pro estadual, era um nível mais difícil do que concorrer na cidade. Então, assim, eu sabia que muitas meninas ali já estavam tentando muitas vezes, tinha meninas que já eram o 4º ano tentando. Então, elas estavam mais preparadas, talvez, do que eu. Então, assim, eu fui com a expectativa muito baixa, mas também fui da forma que eu pude, mas com esperança de que tudo ia dar certo. E aí eu lembro que você me apoiou muito, divulgou muito pela cidade, né? Graças a Deus, muitas coisas hoje em dia eu também sou muito grata a você, Tom. Porque você apoiou muito, vestiu a camisa junto comigo. E muitas pessoas me conheceram também através do Verifacts, porque você tava ali sempre, né? Compartilhando as postagens, pedindo apoio das pessoas de Volta Redonda. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigada. E enfim, e graças a Deus, né? Gente, foi um sonho. Foi em 2020 a gente conseguiu vencer. Eu saí dali vitoriosa. Quando chamaram... Miss Rio de Janeiro. Me tornei Miss Rio de Janeiro. Era algo que, sim, pra mim surreal, inalcançável, né? Como eu te falei. Mas pra mim foi um motivo de muito orgulho pra minha cidade, poder levar a bandeira. E ainda bem que eu não esqueci, porque a única coisa que eu lembrava era assim, se eu ganhar, eu tenho que ir lá buscar a bandeira. Não tava nem maquiagem, nada, era só bandeira. A bandeira ficou lá atrás e na hora ali do momento a gente fica de mão dada. Você vai, já levanta a bandeira assim, vai. E aí na hora que me anunciaram, eu saí do palco correndo, fui lá atrás e ninguém entendeu nada, porque todo mundo assim, gente, a menina ganhou e ela foi embora. Eu corri lá atrás e de repente eu voltei com a bandeira, né? E aí eu fui levantando a bandeira, sacudindo, aí todo mundo, né? A gente tem esses vídeos aí. Foi histórico, todo mundo levantou e todo mundo festejando ali. E até as pessoas que, né, estavam ali torcendo para outras cidades, mas que comemoraram junto, achou muito bonito. E aí eu fiz questão, né, de mostrar a nossa bandeira. Você realmente representou a questão... Por que a gente se conectou tanto? Porque você realmente vestiu Volta Redonda. E eu sou apaixonado por Volta Redonda, não tem como não falar, né? Mas quando eu vejo pessoas que também, dentro do seu segmento, são apaixonadas por Volta Redonda, eu me conecto. Então a gente se conectou por causa disso. Eu quero saber, depois que você se tornou Miss Rio de Janeiro, o que mudou na sua vida, se mais portas abriram. Aí o que começou, fala assim, qual que é o meu próximo passo agora? Aí você foi pro Miss Brasil. Sim. Conta um pouco mais dessa trajetória. Aí eu fui pro Miss Brasil, né, participar lá, representando o Rio de Janeiro. Mas claro que sempre aqui em Volta Redonda era a minha casa, né? Foi onde eu tive o maior apoio, consegui parceiros, até mesmo através de você, a Cone, que você citou. Foi onde me patrocinou também para poder me preparar fisicamente. Em outras questões também, você me ajudou muito com o Instagram. Eu lembro que a gente, a gente montou um projeto, planejamento, né, com a questão de divulgar, de conseguir parcerias, essas coisas. E foi algo que realmente abriu muitas portas. Eu consegui muitos parceiros, muitas coisas que me ajudaram, estética, roupa. E graças a Deus, sim, eu fui bastante preparada, tive bastante apoio. Realizei muitos projetos sociais aqui em Volta Redonda, que eu sempre, né, quis também usar o título para poder dar mais visibilidade para a cidade, para a gente conseguir mais arrecadações. Então isso foi também algo que eu prezei muito durante o ano ali de reinado, né? E aí eu fui pro Miss Brasil, né? Eu fiquei no top 10 nesse ano, mas eu fiquei muito feliz ainda assim, né, representando o Rio de Janeiro, porque tinha muitos anos também que o Rio de Janeiro não entrava no top, porque o Rio de Janeiro, a gente fala
que a gente flopava. Era uma forma da gente Aham, falar sim. que não classificava, porque tinha o top 20. É meio que o Brasil na Copa, né? Favorito, mas não ganha. Pois é, o Rio de Janeiro Mas sempre. vai ganhar, não. Então, o Rio de Janeiro já tinha um tempinho que não se classificava. Então, pra mim, ter se classificado naquele ano fiquei muito feliz com isso. E não desisti, né? Tem outras histórias, porque eu cheguei a participar outras vezes de outros concursos, porque eu quis muito viver isso, né? Então, eu me preparei outras vezes para tentar conseguir novamente. É até engraçado, porque eu fui muito persistente, né? Sim, não, você é persistente. As pessoas me conhecem muito por isso, pela persistência que eu tive. E sempre fazendo questão de representar o Rio de Janeiro, a Volta Redonda. Então eu lembro que em 2023 eu também tentei novamente, na franquia de outra franquia, né? Também era do Grand Slam, que a gente fala que é um dos maiores concursos do Brasil, mas era uma outra franquia. E aí eu também fui representando Volta Redonda, graças a Deus também consegui vencer, foi muito assim histórico pra mim. E foram 3 vezes, né? Eu já fui Miss Rio de Janeiro 3 vezes. Uau. Pode pedir música o que quiser aí. E ganhando concursos, porque geralmente a pessoa é indicada, né? Tem essa possibilidade também. Você vai representar o Rio de Janeiro, às vezes eles não fazem concurso, mas eu concorri. Legal. Vesti Volta Redonda, a faixa de Volta Redonda, e fui lá concorrer com as outras cidades. E graças a Deus, por 3 vezes a gente conseguiu vencer. Representei o Rio de Janeiro 3 vezes, e aí o pessoal do Mundo Me sempre acha isso bacana, porque é difícil achar uma menina num estado que representou o estado tantas vezes em concursos assim, sem ser indicação, ganhando um concurso. Então, assim, pra mim, eu nunca tive medo, sabe, de ir lá participar. Sim. Independente do resultado, eu buscava sempre me superar, mas eu me superar, não querer ser melhor que as outras meninas, né? Mas era algo que eu queria muito, chegar ali representando o Rio de Janeiro, Volta Redonda, e poder conseguir uma classificação melhor no Brasil. E até vencer o Miss Brasil, era o meu sonho, né? Sim. Ainda não aconteceu. Ainda existe esse sonho de Miss Brasil, ou você acha que você é uma pessoa que vai treinar outras pessoas para chegar nesse sonho? Então, é difícil, porque assim, eu me considero aposentada. É isso que eu ia falar agora. Aposentou já? Acho que não, hein? Eu me considero aposentada. Aposentada não pode não. Mas eu já ajudei outras meninas, né, a irem pro concurso, participar, até ganharam o Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz por isso, de Volta Redonda. Mas acabou. É porque entraram outros objetivos na sua vida também, né? A medicina em si também. Isso que a gente vai entrar daqui a pouco nisso daí também. Eu comecei a ter que me dedicar mais pra medicina, então eu dei uma pausa por conta disso, por conta dos concursos. E aí acabou que é algo que eu ainda estou aguardando se eu vou voltar ou não, porque antes o limite da idade era 27 anos. Então, pra mim, eu já tinha aposentado, acabou. Aí agora eles resolveram aumentar a idade. Viu aí? A oração funciona. Aí eu não sei se um dia eu voltaria, mas vamos ver. Mas a idade vai até quantos anos? Até 30 ou até 30? Não, agora não tem muito um limite. Não tem mais idade. Aí eu tô sabendo, quem sabe? Olha a bandeira aqui, ó. Falar nisso, gente, eu não sei cadê essa bandeira, porque eu já emprestei pra várias pessoas. Eu falei, é profético. A pessoa leva, vai ganhar. Foi. E aí levei pra vários lugares e tal. E eu não preciso. Gente, se você tá com a minha bandeira, devolve aí. Eu não sei cadê essa... Por favor, porque eu posso precisar. Devolve essa bandeira. Quem tá com a bandeira, comenta aqui embaixo. Mas, Stephanie, olha só. Quando eu tava vindo pra cá, eu fiquei pensando sobre isso. Porque você ajudou no concurso Garota VRFX. Foi. E eu falei assim, cara, nada é por acaso. Sim. Então você começou a ser uma treinadora de meninas, de mulheres. Então eu acredito que esse sonho de Miss Brasil não acabou ainda. Mesmo você jogando ou você treinando alguém. Sim. Então, sabe, continua pensando nisso, conta comigo, porque talvez vai ser você que vai treinar uma outra menina para chegar nesse objetivo. De Volta Redonda. Sim, com certeza. A gente tá quase chegando no finalzinho, passa muito rápido. Nosso podcast tem que ser mais tempo, Gabi, pelo amor de Deus. Eu falo que uma beleza. Aumenta aí. Mas olha só, como que foi essa transição? Você viveu todo esse sonho, você é grata por isso.
Mas aí como que entrou a medicina na sua vida? Como que você foi para outro país, para o Paraguai? Explica mais sobre isso. Então, depois que entrou a pandemia, muita coisa mudou, né? Principalmente na minha vida. Eu fui mandada embora, eu trabalhava na clínica Amor e Saúde, aqui em Volta Redonda. Então, por conta da pandemia, a clínica chegou a fechar. E aí, eu comecei a pensar em empreender. Foi aí que começou a minha vida profissional a mudar o rumo. Porque eu era formada em engenharia, mas eu trabalhei muito pouco na minha área e eu realmente vi que não era algo que eu realmente queria. E aí eu comecei a mudar, comecei a pensar, assim, o MIS em si era algo pessoal. Eu acho que não era algo que eu levava como profissão. Por mais que surgiu muitas oportunidades, mas era algo muito assim, pessoal. Então a minha profissão eu comecei a repensar o que eu queria realmente fazer. E como eu falo, eu sou muito sonhadora, né? Então eu comecei a pensar assim, gente, quero fazer medicina, era o que eu queria fazer. Só que eu não tinha condições financeiras nenhuma, porque era muito cara a faculdade, não consegui passar no Enem. Então, assim, eu comecei a pensar em ir pro Paraguai fazer faculdade lá por conta de ser mais barato, né? A faculdade lá era mais acessível. Então, aí eu fui mudando. E aí, quando eu saí da clínica, entrou a pandemia, eu comecei a empreender, comecei a vender roupa, ia no Brás buscar, enfim. Começou a minha vida empreendedora ali. Mas eu sei que eu precisava me planejar também em relação ao meu futuro e eu decidi fazer medicina no Paraguai. E aí Isso foi que ano? Isso foi em 2021. Tá. E aí eu comecei a fazer faculdade lá online, à distância, porque ainda estava no período de pandemia e assim que eles liberaram, né, que começou a voltar tudo, as aulas iam voltar presencial. E aí eu tive que tomar a decisão de ir pra lá, mesmo com o coração apertado, porque eu sou muito, né, agarrada com a minha família, minha cidade, que eu amo. Então, pra mim foi muito difícil, mas eu fui, com a cara e com a coragem, uma nova língua, uma nova cultura. Cheguei lá e, graças a Deus, tudo deu certo. Portas se abriram, eu comecei a trabalhar lá, foi dando tudo muito certo. A faculdade em si, eu comecei a trabalhar no marketing da faculdade, gravando vídeo pra faculdade, consegui bolsa na faculdade. Virou influenciadora da faculdade. Virei influenciadora da faculdade. E até o último minuto que eu fiquei lá, eu trabalhava pra faculdade, consegui bolsa lá na faculdade. Eu nem ia sair, sabe, Tom? Só que meu sonho era voltar pra cá, pra minha região, pra poder terminar a faculdade aqui, estar mais perto da minha família, que eu acho que essa era a parte mais difícil. Então foi assim que a medicina entrou na minha vida. E quando eu comecei a fazer, eu vi que realmente era isso que eu queria. A faculdade de medicina era algo que, por mais que fosse um sonho distante, mas quando eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, eu tinha que ter feito isso antes, por que eu não vim antes? Só que assim, tudo no seu tempo, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu fazendo ali a faculdade, eu fui me apaixonando. E como eu te falei, eu amo pessoas, lidar com pessoas. E a medicina tem tudo isso, né? Você lidar, cuidar de pessoas. Então, assim, eu tive contato ali no Paraguai com muitas comunidades carentes. Então, querendo ou não, também era um projeto social, que era algo que eu fazia, que eu gostava de fazer. Então, eu aprendi muito ali no Paraguai. Mas como tudo Deus escreve, né? Ele já sabia que o meu sonho era transferir também. Eu acho que Deus foi planejando. Foi igual a Angra, né? A Angra foi o acesso para você acessar Volta Redonda, MIS, e o Paraguai foi o acesso para você acessar. Sim. Fala mais agora de como você está na medicina, qual o período da sua faculdade hoje. Graças a Deus, agora eu tô no 8º período, indo pro internato. Já pode fazer consulta da gente aqui. Agora, no próximo ano, eu já vou ser médica interna, né? Que a gente fala, que eu já trabalho já mais no hospital, já faço plantão. Então, já vou ter minha experiência no internato ali já direto com os pacientes do hospital. E graças a Deus, agora falta só 2 anos para terminar, para me formar. Legal. E foi uma longa história, né? Consegui transferir, hoje estudo em Valência, na cidade vizinha aqui de Volta Redonda. E a minha transferência... Que é a faculdade que você tá? Foi a Unifaa, né? A Unifaa, que abriu as portas também pra mim, consegui passar. Foi um sacrifício, porque eu tentei 3 vezes também, mas por conta da documentação, enfim, do Paraguai, pra regularizar aqui. É bem desafiador uma pessoa conseguir transferir, né? A gente vê vários casos aqui, tipo assim, a gente vê realmente como que Deus gosta de você. Maravilhoso, eu não tenho que, sabe, só Deus mesmo pra explicar. Mesmo. Porque até questão financeira, sabe, Tom? Eu não tinha condições. Quando eu falei que eu queria transferir, eu lembro que eu contei pro Bruno, que é meu esposo, ele falou assim, a gente não tem condição. É muito caro a faculdade lá e tal, como que a gente vai pagar? E eu falava, não, tem que ser essa faculdade, é a faculdade dos meus sonhos, vai dar tudo certo. E eu lembro que eu fui na igreja e Deus... Foi assim, eu não conhecia ninguém na igreja. Eu tava sentada lá atrás, ainda sentei no cantinho assim, eu só vi uma varoa, né? Vindo lá da frente.
E ela foi lá, pediu licença para as pessoas, assim, foi lá onde eu tava, no lugarzinho que eu tava. E ela falou tudo que eu tinha conversado com Deus. E ela falou, olha, sua vaga já tá preparada. Deus vai preparar tudo pra você e não se preocupe. E eu chorando muito, querendo voltar pra casa, com saudade da minha família. Isso foi no Paraguai ou foi aqui? No Paraguai. Meu Deus. E ainda não tinha condições. E aí eu falei pro Bruno isso, e ele falou assim, eu ouvi que ela falou com você. E ele falou pra mim, nossa, eu nunca vi isso, alguma pessoa ser usada assim, falando, ele nunca tinha visto, né? Por mais que assim, a gente já tinha ido na igreja outras vezes, mas esse dia marcou muito. E daí em diante, então, tudo começou a dar certo. Aí, como eu te falei, a gente começou a empreender, então a gente trabalhava online, que era a forma que eu conseguia conciliar com a faculdade, né? E as coisas começaram a dar certo, assim, de uma forma que eu não sei explicar na loja, né? A gente abriu lojas online e começou a vender, e graças a Deus a gente começou a ter condições de eu transferir pra cá, conseguir a minha vaga, que eram poucas vagas também, eu tinha muito medo de não passar na prova, mas Deus preparou tudo, já tava tudo escrito, né? E aí eu consegui transferir, voltei pra Volta Redonda, agora sim, tô realizada, Agora tô na minha casa, tô na minha cidade, voltei novamente pra terminar a faculdade assim, e tudo assim, que eu saí daqui sonhando, mas até então, olhando o cenário, era impossível eu conseguir transferir, conseguir voltar, conseguir terminar a faculdade aqui, ter condições, e Deus foi preparando tudo. E graças a Deus, hoje eu tô aqui novamente, tô tendo a oportunidade de estar aqui contando essa história junto com você. A Stephanie que me contou, eu já sabia, mas não tava muito lembrando. A Stephanie casou, né? Tá casado com o Bruno, né? Sim. Bruno, eu conheci o Bruno também. Sim. Naquela época. Foi naquela época, a gente tem 6 anos hoje, eu acho que é 6 anos. Então, acho que foi mais ou menos uns 7 anos que a gente se conheceu, né? Um menino muito tranquilo, né? Conta pra gente, assim, bem rapidamente, o que eu acredito, tipo assim, tenho certeza, que quando a gente toma a decisão de casar, Deus vai abrindo as portas pra tudo. Então, como que essa decisão de você ir lá no cartório, casar, transformou a sua vida e esses acessos que você foi tendo? Foi. Então, como eu sou evangélica da igreja, né, também, então, assim, o casamento era algo pra mim muito importante. E a gente já namorava, tinha um tempo, e ele sempre foi comigo atrás dos meus sonhos, sempre me apoiou. E até a questão online que a gente começou a trabalhar, foi justamente que ele quis me acompanhar e a gente ter uma renda ali pra gente poder conseguir. Ele começou a faculdade até comigo, coitado, ele teve que parar, porque não tinha condições de medicina. E não teve condições de a gente se manter juntos, né? Então ele me apoiou muito, sou muito grata a ele por isso. Então ele me manteve ali, falou, vou trabalhar, a gente vai, né, tentar fazer com que você pelo menos consiga concluir. Então a gente se ajudava muito, tava minha sogra, meu sogro também morava ali em Foz do Iguaçu com a gente, e a gente sempre correu atrás. Então assim, o planejamento do casamento a gente já pensava, né, mas a faculdade em si era aquela correria toda, eu sempre sonhava em fazer festa, mas às vezes queria fazer aqui com a minha família e tá longe, então... Mas quando surgiu a transferência de eu conseguir voltar, aí a gente decidiu casar, só que foi tão rápido, porque a gente achava assim, não... A gente foi um stories. a gente vai lá no cartório e vai demorar, sei lá, uns 2 meses pra marcar, porque eu achava que aqui em Volta Redonda o povo casava muito, né? Vou morar mais. Vai demorar, vou morar mais. Mas eu não, acho que surgiu também alguma vaga, alguma coisa, e eles falaram, tem data pra semana que vem, faltava menos de uma semana. E aí foi uma correria danada, a gente decidiu porque a gente tava no período de férias, né? Então a gente queria casar ali nas férias pra poder estar nossa família presente. E aí a gente decidiu casar, marcamos, já foi na semana seguinte, aí a gente fez algo mais íntimo com a nossa família. Mas quem sabe depois a gente faz alguma festa. Mas a gente viajou, levou nossa família toda, foi um especial, foi muito bacana. E aí tudo foi se realizando, né? Aí, a princípio, eu tinha transferido pra São Paulo, não tinha conseguido transferir direto pra cá. Então, a gente foi morar no interior antes de vir pra cá, depois moramos na Bahia. E aí, depois... Faculdade de Medicina. A medicina. Até chegar aqui até tem outras faculdades. É uma longa história. Se eu for contar tudo aqui, gente, esse podcast vai dar o quê? Umas 12 horas. Mas só pra resumir. E aí, a gente conseguiu transferir pra cá e Deus preparou tudo. A gente conseguiu comprar nossa casa hoje em dia aqui em Volta Redonda, que era onde eu queria estar, né? Voltar pra minha cidade. Então, assim, tudo foi se realizando no tempo certo. E o Bruno me apoiou muito nessa trajetória, né? Então hoje em dia a gente consegue trabalhar daqui, consegue formar a nossa vida aqui. Daqui a pouco eu já tô me formando também. Não, e olha só, gente, comenta aqui embaixo, sem pressão, né? Sem pressão, mas quem quer uma festa de casamento da Stephanie, porque eu quero ir nesse casamento da Stephanie. Meu Deus, não, eu sonho com isso.
isso. Ó, Vai se você quer ajudar a Stephanie a casar, quer patrocinador, vestido, chique viagens, qualquer coisa, aceito. comenta aqui embaixo, fala, Stephanie, eu vou ajudar no seu casamento. Ai, O casamento, na verdade ela já é casada, só precisa da festa agora. Então se ela quiser, a gente aluga o Raulino pra ela. Meu Deus! E o Raulino, a gente foi num jogo lá, lembra? Verdade. Com a blusa do voltar. Depois eu vou te contar um negócio, você vai entender. Tá bom. Stephanie, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Na verdade, a gente já passou do tempo aqui. Meu Deus. A nossa diretora tá falando no meu ponto Vai aqui, ter que ó. fazer alguns cortes. Não, vai ter vários cortes, ficou muito legal. Mas antes de acabar, toda pergunta que eu faço para todos os convidados é o seguinte: se você tivesse uma oportunidade de colocar uma mensagem única para todas as pessoas da Terra, tá? A gente está aqui na Chique Viagens, Chique Viagens já foi para o mundo inteiro. Então, se você pudesse pegar essa mensagem do seu coração que Deus fala com você para compartilhar como incentivo para outras pessoas, qual mensagem seria que você colocasse numa carta, num telão, para essas pessoas que iria transformar a vida dessas pessoas? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, tem inúmeras coisas que eu poderia falar, mas eu vou citar um versículo da Bíblia e também dizer tudo que eu falei aqui, né? Eu sempre coloquei ali pra mim, quando eu vou estudar, pra mim poder sempre olhar para aquela mensagem, que é um versículo da Bíblia: seja forte e corajoso, não desanime, né? Que eu sempre estarei contigo. Então essa palavra de Deus, ela sempre falou muito no meu coração, porque como eu citei, eu sou muito sonhadora. Então eu sempre acreditei nos meus sonhos, por mais que seriam distantes, difíceis, mas eu sempre tive coragem porque eu acreditava na palavra de Deus, que Deus estava comigo. Então eu sempre tive essa palavra e eu queria deixar essa palavra para vocês também. Seja forte, corajoso, não desanime, por mais que as pessoas digam que é difícil, que é impossível, mas que o Senhor Deus estará contigo por onde você for. E assim foi comigo na minha vida, em todos os momentos, seja no concurso do MIS, seja no meu trabalho, seja na faculdade de medicina, em tudo, né? Deus planejou tudo, todos os detalhes foram porque eu tive coragem e acreditei que Deus estaria comigo. Então, quando eu coloquei Deus à frente de tudo, não tinha por que dar errado, né? Até o que era para dar errado, depois deu certo, porque era da forma que tinha que ser. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Acredite sempre no sonho de vocês, nenhum sonho é impossível. Coloque Deus na frente de tudo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito bom, meu Deus. A gente tá segurando aqui pra não chorar. Mas eu vou fechar o podcast de hoje, Podfacts, falando sobre o seguinte. Olha só, o que eu aprendi com a Stephanie agora. É uma menina que começou vendendo pizza frita lá em Três Poços, com 12, 13 anos. Foi aquilo que fez ela chegar numa Miss Rio de Janeiro, numa medicina, sabe? Não despreze os pequenos começos. Não. Porque só você acredita no seu, só você e Deus acreditam no seu sonho no começo. Porque Deus te mostrou. Eu sempre aprendi que quando Deus te mostra, o maior interessado em fazer acontecer é Ele. Porque não é o nosso sonho. Ele só colocou no nosso coração. Então, se Deus mostrou, quem vai bancar é Ele. A gente não tem que se preocupar, a gente só tem que fazer. Então é sobre isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, gente, você se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. E segue a Stephanie também no Instagram aí, não é isso? Pode me acompanhar, estão convidados. Pro casamento? Pro casamento também, se tiver festa, vou ter que convidar a Volta Redonda toda. Com certeza, por isso que vai ser na Raulina. Isso aí, gente. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Amei o convite de poder estar aqui compartilhando com você mais uma vez. Agora no podcast, sucesso no seu trabalho sempre. Valeu. O trabalho que você faz aqui em Volta Redonda é muito bacana. São difícil ver uma pessoa assim como você, né? Vou rasgar elogios aqui se eu for falar muito, mas o Tom é realmente uma pessoa que acredita muito, né, no sonho de outras pessoas também, valoriza as pessoas que estão aí representando Volta Redonda. Ele sempre vestiu a camisa com bastante, né, orgulho. Então, parabéns pelos seus projetos, que Deus abençoe tudo. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigada.